Direito do trabalho é um assunto recorrente no Simples Assim, e de quando em quando a gente volta à pauta. Até porque alguns dos nossos internautas, dos nossos seguidores no canal no YouTube, no Face ou no Instagram, costumam mandar perguntas sobre assuntos que já foram tratados. O de hoje, por exemplo, já foi tratado aqui em entrevistas com um especialista, e a gente volta a ele com mais perguntas e pedindo mais ajuda para entender melhor o tema. Eu estou falando do Dr. Braulio Monte Júnior, que é sempre uma alegria ter aqui com a gente. Doutor Braulio, seja bem-vindo, já estávamos com saudades. Muito obrigado, eu também estava com bastante saudades de vocês. Eu gosto muito do seu programa e tenho grande admiração pelo seu trabalho, você sabe disso. A gente sabe e a recíproca é verdadeira. Muito obrigada, viu, doutor Braulio, por estar com a gente. Vamos apresentar devidamente. Doutor Braulio Monte Júnior é advogado, é mestre em Direito do Trabalho, também é coordenador do curso de Direito do INIS Catanduva, o Instituto Municipal de Ensino Superior. E, claro, sempre fala aqui conosco e esclarece. Doutor Braulio, a pauta é, de novo, o acidente de percurso ou o Certo. acidente de trabalho. Então, alguns espectadores mandaram para a gente as suas dúvidas particulares. A gente Certo. queria aproveitar essa deixa para falar de novo de um modo amplo sobre esse tipo de acidente e aí sim responder a esses internautas. Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. Primeiro, o que é o acidente de percurso ou de trajeto, doutor Braulio? Olha, o acidente de trajeto é aquele que ocorre no percurso da residência para o local de trabalho e do local de trabalho para a residência, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive por veículo do próprio trabalhador. Então, Qualquer o que é medido, doutor Braulio, nesse trajeto? É o tempo que ele leva para sair de um lugar e chegar ao outro, ou é a quantidade de quilômetros que distancia um do outro? O que é que Não, é o é levado em conta? itinerário. É o itinerário que comanda isso, Gislaine. Ele tem que fazer um itinerário de tal sorte que seja considerado razoável. Então, por exemplo, ele não pode, se o empregado sair de um itinerário próximo do caminho mais lógico para a residência, por exemplo, ele escapa do acidente de percurso. Tá? Então, por exemplo, ele saiu da casa dele e passou numa tia que mora num bairro distante, por exemplo, ele saiu do percurso, não está mais. Agora, ele pode parar para comprar o pão, não é isso que vai eliminar. Aí ele não pode descer do carro. Não, não é assim. Ele está no itinerário, tá? Ele parou para comprar o pão e tal, e foi. E qualquer acidente que causar lesão é acidente de trabalho. E o acidente de percurso, claro, é um acidente de trabalho. Qualquer lesão que ocorre nesse percurso de ida e volta É é, é considerado. acidente. O Bolsonaro, na pandemia, ele tinha tirado o acidente de percurso do bojo ali desses direitos do trabalhador. Mas a medida provisória acabou caducando e não vigorando, então voltou à situação normal. Mas nós tivemos esse ano, de 2020, um período em que a gente não teve acidente de percurso. Doutor Braulio, o que é que acontece com a empresa, com essa relação empresa-empregado, no caso de haver o acidente de percurso? Olha, essa sua pergunta é muito interessante. Por quê? O que eu tenho a dizer assim, olha, o acidente de trabalho nem sempre é indenizável. Nem sempre é indenizável. As pessoas me perguntam bastante, olha, mas aconteceu um acidente comigo no percurso e tal. A regra é essa: o empregador teve dolo ou culpa no acidente de percurso? Se ele teve dolo ou culpa, dolo é aquela intenção de causar alguma coisa a outra pessoa. E culpa é negligência, imprudência, imperícia, são as três modalidades da culpa. Se ele não causou culpa, se ele não teve culpa no acidente, ele não tem que indenizar. E não é indenizável o acidente de percurso. Não é indenizável.
vamos dar um exemplo de uma culpa. O empregador fornece o carro para o empregado para ir e voltar da sua casa, mas aquele veículo estava em condições ruins. E aquelas condições ruins do veículo levaram que causasse um acidente com lesão no trabalhador. E isso é indenizável. Indenizável por quê? Houve culpa do empregador. Do empregador. Aquele acidente, por exemplo, que aconteceu nessa semana, muito horrível, em que um dos piores acidentes do estado de São Paulo, do Brasil, que faleceu um número muito grande de pessoas, e ninguém gosta de acidente, claro, mas aquele acidente, por exemplo, já tem notícias que o ônibus não estava em condição. Já existe essa notícia. Então, e aí era um grupo de trabalhadores que estavam nesse ônibus, foram mais de 40 mortes, foi uma coisa realmente muito trágica. Então, a falta de manutenção do veículo, no caso, ela qualifica a culpa do empregador. Sim. Então, neste caso, indenizável. Inclusive, Gislaine, o ônibus não estava habilitado para transportar pessoas. Tem isso no jornal. Saiu ontem saiu na Folha de São Paulo. Eu estou pegando do jornal, né? O jornal então, isso é um exemplo. Não estava habilitado para transportar pessoas. Logo, se ele não estava habilitado, é culpa do empregador. E acidente de percurso, aí me parece, salvo o melhor estudo, claro, mas me parece indenizável, nesse caso. Tá. Quando não é indenizável, mas o trabalhador tem que ficar afastado para se recuperar desse acidente, ele tem perdas salariais ou de direitos trabalhistas? Olha, os 15 primeiros dias são pagos pelo empregador. É o artigo 60 da Lei 8.213 de 91. Os 15 primeiros dias pagam pelo empregador. Se ele precisar de mais tempo para se recuperar, o empregador tem que encaminhá-lo ao INSS, faz uma perícia e o INSS concede a ele o prazo que o médico determinou, concede ou não a ele o prazo que o médico concedeu de afastamento, né? E ele fica afastado recebendo pelo INSS nesse período. E geralmente sempre perde alguma coisinha com relação ao salário que ele tinha, né? Mas isso, como a lei que faz isso, o empregador, na maioria das vezes, não tem que repor essa diferença entre o que ele ganhava e o que o INSS paga. Mas existem casos que sim, tem que repor, sim. Bom, então vamos às perguntas dos nossos espectadores, que são muito específicas, doutor Braulio. Eu não me lembrei de anotar o nome dele, mas ele disse que faltavam 2 dias apenas para ele entrar de férias e ele se acidentou no trabalho, não foi nem no percurso. E ele precisou ficar até terminar o turno para que ele pudesse ter o direito às férias. E ele pergunta, isso está correto? Olha, é assim, se ele ficou até terminar o turno, não deve ter sido um acidente, eu estou presumindo, claro, né? Não deve ter sido um acidente tão grave que ele precisasse, mas é assim, se ele sofreu um acidente de trabalho, tá? E ele, por exemplo, caiu ao solo, é um acidente, Mas teve lesão? Não teve, então não é acidente de trabalho. Mas se teve uma lesão, por exemplo, e não o habilitou ao trabalho, ele teve que ficar afastado, as férias, elas são descartadas por hora, porque o contrato dele entra numa interrupção e depois suspensão. Tá? Então, na verdade, as férias são descartadas. O fato dele ter ficado dentro, machucado, e se ele estava lesionado, isso não pode acontecer. Qualquer lesão, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser encaminhada ao serviço médico imediatamente, né? Dependendo da lesão. Tem lesões que as pessoas se machucam e não percebem a gravidade dela no momento. Vai perceber 1, 2 dias depois, só o médico para fazer essa avaliação. Então, isso que ele está me contando, por esses dados, me parece errado. E a outra pergunta é que ele chegou em casa e acidentou-se. Isso é considerado um acidente de trajeto? Olha, dentro de casa, depois do momento em que ele entra na casa dele, cessa aquele percurso
que ele tinha, tá? Cessa o percurso no momento que ele entra na casa dele. Eu, por exemplo, conheço um fato que eu estudei bastante, até trabalhei, a pessoa, ela chegou em casa e empurrou a porta com as duas mãos e cortou a mão, por exemplo. Ela estava empurrando a porta, o vidro quebrou e ela se machucou, tá? Aquilo é um acidente de trabalho, porque ela ainda estava entrando, ela é declarada acidente de trabalho. Tanto é que a justiça decretou como acidente de trabalho, tanto aqui no tribunal e tal. Ela estava entrando ainda. Se ela tivesse passado e caído, como é o caso, já não era mais caso de acidente de percurso. Mais uma vez, a nossa gratidão, doutor Braulio, por suas respostas sempre tão explicativas e objetivas. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer aqui trabalhar sempre com você, ser entrevistado por você. Você sabe que eu tenho o maior orgulho de ter essa oportunidade que você me distingue sempre, tá? Muito obrigada. Um grande abraço a todos, muito obrigado, viu, Gislaine? Obrigada.